Um cowboy encontra uma mãe Apache e sua filha à beira da morte em plena tempestade de neve. O que ele fez deixou todos em choque. Essa história de coragem vai te emocionar do início ao fim. Mas antes de descobrir esse ato heróico, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo agora. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sino para não perder nenhuma história incrível como essa. Agora sim, prepare-se para conhecer um verdadeiro herói. A tempestade implacável. A tempestade havia chegado rápido e com uma ferocidade que o cowboy nunca tinha visto antes. Os ventos chicoteavam através das árvores, carregando consigo o frio amargo das montanhas, e a neve caía em cortinas cegas, transformando a paisagem em um deserto branco fantasmagórico. O cowboy apertou as rédeas de seu cavalo, impulsionando o animal para a frente através da neve cada vez mais espessa. Seus olhos semicerrados lutavam contra a picada do vento, os flocos pesados de neve grudando em seu rosto e casaco. Ele viajava há horas, seu caminho cada vez mais obscurecido pela tempestade crescente. A única coisa que o mantinha seguindo era a promessa da mulher e da criança que procurava. Havia chegado a ele a notícia de que estavam perdidas na tempestade, presas nas montanhas, suas vidas em perigo. Era um pedido de ajuda que ele não podia ignorar. O cowboy havia aprendido há muito tempo que quando alguém precisava, você não fazia perguntas, você atendia ao chamado. O vento uivava como um animal selvagem, empurrando-o para fora do curso. A neve picava suas bochechas, fazendo sua pele queimar e seus olhos lacrimejarem. Ele podia sentir seu corpo ficando cansado, o frio penetrando suas roupas, mas continuava, recusando-se a parar. Não havia tempo para hesitação. Se não as encontrasse logo, a tempestade as levaria. Os cascos de seu cavalo martelavam o chão coberto de neve, cada passo parecendo que poderia ser o último. Horas pareciam passar enquanto o cowboy avançava através da nevasca. O mundo ao seu redor havia se tornado um borrão, apenas uma massa giratória de neve e gelo. Ele mal podia ver sua mão na frente de seu rosto. Mas de alguma forma, no meio da tempestade, ele avistou algo. Uma figura mal visível através do branco total. Seu coração saltou uma batida. Ele impulsionou seu cavalo para a frente, lutando contra a neve e o vento, seus instintos o guiando. A figura lentamente entrou em foco, uma mulher curvada, seu corpo tremendo violentamente do frio. Ela estava sentada contra um enorme pinheiro coberto de neve, seu longo cabelo escuro emaranhado com neve. Parecia que não havia se movido em horas, seu rosto pálido e exausto. Agarrada em seus braços estava uma criança pequena, mal se movendo. A respiração do cowboy prendeu em seu peito ao olhar para o par, a realização atingindo com força. Era elas. Era a mulher e a criança que ele procurava. O resgate desesperado. Ele desmontou rapidamente, suas botas esmagando ruidosamente a neve profunda enquanto caminhava em direção a elas. Seu coração acelerou enquanto se agachava ao lado da mulher, suas mãos enluvadas alcançando para tocar seu ombro. Sua pele estava fria e ela não respondia. Ele a sacudiu gentilmente, sua voz baixa mais urgente. Senhora, você precisa acordar. Você não está segura aqui. Vou levá-la para um abrigo. Seus olhos tremularam abertos, mas estavam desfocados, vidrados com exaustão. O cowboy podia ver o medo em seus olhos. Ela estava fraca, lutando para permanecer consciente, sua respiração rasa e irregular. Ele podia sentir o peso da criança em seus braços, uma coisinha pequena e frágil, mal viva. O rosto da menininha estava pálido, seus lábios de um azul doentio, e ela tremia violentamente. O cowboy podia sentir a febre queimando através de sua pele enquanto gentilmente puxava a criança de seu abraço, segurando-a perto de seu peito. Os olhos da mulher tremularam mais uma vez. Minha filha, ela está tão fria, ela sussurrou roucamente, sua voz mal audível sobre o vento. O cowboy assentiu, sua mandíbula apertando enquanto olhava ao redor. A tempestade estava piorando e a mulher não aguentaria muito mais tempo se ficassem ali. A tempestade era impiedosa, a temperatura caindo rapidamente.
Ele não podia esperar mais. Tinha que se mover. Ele pegou a criança em seus braços, embalando-a cuidadosamente, seu corpinho minúsculo tremendo violentamente contra seu peito. A mulher, fraca demais para ficar de pé, foi erguida em seus braços. Ele podia sentir seu peso, a frieza de seu corpo, mas se recusava a parar. Ele impulsionou seu cavalo para a frente, suas próprias pernas se esforçando sob o peso da mulher em seus braços. Sua respiração vinha em suspiros pesados enquanto avançava pela neve. Seus músculos queimavam, sua mente focada apenas em levá-las para a segurança. Cada passo parecia que poderia ser o último, mas ele não diminuía o ritmo. Não podia. O tempo estava se esgotando. Enquanto caminhava pela neve, ele podia sentir a força em seu corpo escorregando. O vento uivava ao seu redor, mordendo seu rosto, e a neve continuava a cair em um bombardeio constante. Seu cavalo estava lutando para acompanhar, a neve profunda tornando cada passo um desafio. Ainda assim, o cowboy seguia em frente, seu corpo gritando em protesto, mas sua determinação mais forte do que nunca. Ele não tinha escolha. Não podia deixá-las morrer ali. A cabana da esperança. E então, justo quando pensou que não podia ir mais longe, ele a viu. A silhueta de uma cabana mal visível através da tempestade. Estava distante, mas estava lá. Seu coração explodiu com alívio. Ele seguiu em frente, seus olhos fixos naquele farol de esperança na distância. Seu cavalo estava cansado, e ele mesmo estava começando a vacilar, mas a cabana estava perto. Ele só tinha que alcançá-la. Cada passo tomava tudo o que lhe restava. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o cowboy alcançou a cabana. Ele mal tinha força para abrir a porta, mas forçou-a para dentro, entrando com a mulher e a criança em seus braços. O calor o atingiu como uma onda, e pela primeira vez em horas, ele podia respirar. Mas não tinha tempo para saborear o alívio. Ele rapidamente se moveu até a lareira, colocando a criança e a mulher perto do fogo. A tempestade ainda rugia lá fora, mas pela primeira vez, elas estavam seguras. O cowboy sabia que seu trabalho não estava terminado. Ele precisava aquecer a mulher e a criança. Ele correu até o fogo, juntando cobertores, e os enrolou ao redor das figuras frágeis. Mas sua mente ainda estava acelerada. A tempestade ainda estava lá fora, e não havia acabado ainda. Ele tinha que garantir que sobrevivessem. Enquanto trabalhava rapidamente, ele olhou para a porta. A tempestade ainda uivava, mas agora havia esperança. Elas tinham conseguido por enquanto. A cabana estava quente, um pequeno consolo da tempestade furiosa lá fora. O fogo crepitava na lareira, lançando sombras tremulantes pela sala. O cowboy ficou sobre a mulher e a criança, seu corpo doendo de exaustão. A pequena sala estava escura, mas o calor do fogo parecia penetrar em seus ossos, embotando a dor. Ele mal tinha força suficiente para ficar de pé, mas não podia descansar. Ainda não. Não quando ainda estavam em perigo. A respiração da mulher era rasa, sua pele ainda fria demais para estar totalmente revivida. A criança, porém, embrulhada em cobertores, tremia com a febre que havia agarrado seu corpo frágil. O cowboy se ajoelhou ao lado delas, seu coração pesado. Ele havia feito tudo o que podia, carregá-las para a segurança, trazê-las para dentro, mantê-las aquecidas. Mas a tempestade lá fora ainda era implacável, e elas não estavam fora de perigo ainda. A vigília silenciosa. Ele olhou ao redor da cabana, sua mente acelerada. Não havia mais nada a fazer senão esperar, mas ele não conseguia simplesmente ficar parado. Não tinha suprimentos médicos para ajudá-las, nenhuma maneira de aliviar seu sofrimento exceto o fogo e o calor que oferecia. Seus dedos estavam dormentes do frio, mas ele alcançou a pequena chaleira perto do fogo, despejou água quente em uma caneca e usou o vapor para aquecer suas mãos congeladas. Seus pensamentos estavam consumidos pela mulher e criança. Ele continuava olhando para elas, esperando por qualquer sinal de melhora. O tempo passou em silêncio agonizante. A tempestade lá fora rugia, e dentro da cabana,
o calor estava lentamente fazendo sua mágica. O cowboy manteve um olho vigilante, nunca se permitindo descansar, sabendo que qualquer lapso de atenção poderia custar suas vidas. Sua mente repassava a jornada e as horas intermináveis de busca através da tempestade, a exaustão avassaladora, e o senso de urgência que o havia impulsionado para a frente. Pareciam horas antes dos olhos da mulher finalmente tremularem abertos novamente. Seu olhar desfocado, mas cheio de alívio. Sua respiração ainda estava trabalhosa, mas ela conseguiu sussurrar roucamente: "E minha filha, ela está." Sua voz se apagou, fraca demais para terminar. O cowboy se inclinou, sua voz gentil mas firme. "Ela está segura," ele disse. "Ela está bem aqui." Sua mão descansou na pequena cabeça da criança, garantindo que o calor do fogo fosse suficiente para estabilizá-la. "Vocês duas estão seguras agora." Os olhos da mulher se fecharam novamente, e ela soltou um pequeno suspiro, seu corpo finalmente se rendendo ao alívio do calor. O cowboy se levantou, suas pernas trêmulas enquanto se movia em direção à porta. Ele saiu por um momento, o vento ainda uivando, mas a tempestade agora mais silenciosa do que tinha sido. A cabana, embora pequena, era um santuário da fúria da natureza lá fora. Ele sabia que não demoraria muito para a tempestade passar. Mas tinha que durar o suficiente para a mulher e a criança se recuperarem. O cowboy retornou ao fogo, se ajoelhando ao lado delas novamente, seus olhos nunca deixando seus rostos. Ele havia feito tudo o que podia. Havia enfrentado a tempestade para encontrá-las, carregado-as para a segurança e mantido-as aquecidas. Tudo o que podia fazer agora era esperar e rezar. Conforme as horas passavam, a respiração da mulher se tornou mais estável, e a febre da criança começou a quebrar. O despertar gradual. O pior da tempestade havia passado. A neve lá fora ainda estava espessa, mas o perigo havia diminuído. O cowboy, embora drenado do calvário, sabia que isso tinha sido mais do que apenas um ato de sobrevivência. Ele havia feito algo que ninguém mais poderia ter feito. Ele havia salvado vidas. E conforme o fogo crepitava suavemente no canto da sala, ele se permitiu um raro momento de alívio. A luz da manhã começou a filtrar através das frestas da porta da cabana. O cowboy havia mantido vigília a noite toda, alimentando o fogo, verificando a respiração de suas duas pacientes, garantindo que os cobertores permanecessem firmes ao redor delas. Seus próprios olhos ardiam de cansaço, mas ele não ousava fechar por mais de alguns segundos de cada vez. A criança foi a primeira a se mover significativamente. Seus olhos pequenos se abriram, piscando contra a luz do fogo. Ela olhou ao redor, confusa e assustada, até que seus olhos encontraram sua mãe. Um pequeno choro escapou de seus lábios, e o cowboy rapidamente se moveu para confortá-la. "Shhh, pequenina", ele murmurou suavemente. "Você está segura. Sua mãe está bem aqui." A mulher acordou com o som da voz de sua filha. Seus olhos se abriram mais claramente desta vez, a neblina da hipotermia se dissipando. Ela puxou sua filha para mais perto, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto enquanto segurava a criança contra seu peito. O cowboy se afastou, dando-lhes espaço, mas mantendo-se próximo caso precisassem dele. Você nos salvou", a mulher finalmente disse, sua voz ainda rouca mas mais forte agora. Ela olhou para o cowboy com uma mistura de gratidão e admiração. "Estávamos perdidas há tanto tempo. Eu pensei que íamos morrer lá fora." O cowboy balançou a cabeça modestamente. "Eu só fiz o que qualquer um teria feito, senhora." Mas ambos sabiam que não era verdade. Nem todos teriam se aventurado naquela tempestade mortal. Nem todos teriam arriscado sua própria vida por estranhos. A mulher estendeu sua mão, e o cowboy a pegou gentilmente. "Você é um homem bom", ela disse simplesmente. "Meu nome é Aiyana. E esta é minha filha, Kimmy." O cowboy inclinou a cabeça respeitosamente, mantendo o nome delas em sua memória. Histórias ao redor do fogo. Conforme o dia avançava,
a força retornou gradualmente tanto para Aiyana quanto para Kinmi. O cowboy preparou um caldo simples de provisões que encontrou na cabana, alimentando-as com cuidado. Enquanto comiam, Aiyana começou a contar sua história. Ela era Apache, de uma tribo nas montanhas próximas. Ela e Kinmi estavam voltando de visitar parentes quando foram pegas pela tempestade repentina. Meu marido está procurando por nós, ela disse, a preocupação clara em sua voz. Ele deve estar desesperado. O cowboy assentiu compreensivamente. Quando a tempestade passar completamente, vamos encontrar uma maneira de levá-la de volta para ele. Por enquanto, você precisa recuperar suas forças. Ele alimentou o fogo novamente, garantindo que a cabana permanecesse quente. Kinmi, agora mais animada, começou a explorar a cabana com curiosidade infantil. Ela encontrou alguns velhos brinquedos de madeira em um canto e os trouxe para mostrar ao cowboy. Ele sorriu, seu rosto cansado se suavizando enquanto observava a criança brincar. Era um lembrete de por que ele havia arriscado tudo, porque cada passo doloroso através da nevasca havia valido a pena. Você tem família? Aiyana perguntou gentilmente, observando o cowboy interagir com sua filha. Ele ficou quieto por um momento, olhando para o fogo. Já tive, ele disse finalmente. Perdi minha esposa e filho há alguns anos. Febre. Não pude salvá-los. A dor em sua voz era clara, e Aiyana entendeu. Ela colocou sua mão suavemente em seu braço. Então você salvou a nós, ela disse suavemente. Você nos deu a chance que sua família não teve. Isso significa algo. Isso significa tudo. O cowboy limpou discretamente uma lágrima que havia se formado no canto de seu olho. Ele não havia falado sobre sua perda em anos, mas havia algo na presença gentil de Aiyana que tornava mais fácil compartilhar a dor. Eles passaram o resto do dia trocando histórias. Aiyana falou sobre sua tribo, sobre as tradições e a terra que amavam. O cowboy falou sobre sua vida nas planícies, sobre os dias solitários cavalgando através de vastas extensões de deserto. Eram mundos diferentes, mas naquele momento, na segurança da cabana, encontraram terreno comum na humanidade compartilhada. A jornada de volta. No segundo dia, a tempestade finalmente havia passado completamente. O céu estava claro, e o sol brilhava sobre a neve fresca, transformando o mundo em um país das maravilhas brilhante. O cowboy avaliou a situação. Aiyana estava muito mais forte, mas Kinmi ainda estava fraca. Eles precisariam viajar devagar e com cuidado. O cowboy preparou seu cavalo e criou um trenó improvisado usando materiais da cabana. Ele colocou Aiyana e Kinmi confortavelmente, embrulhadas em cobertores, e começou a cuidadosa jornada de volta para a aldeia Apache. A neve estava profunda, mas o sol quente estava começando a derretê-la, tornando a viagem um pouco mais fácil do que a jornada até a cabana. Durante a viagem, eles viram sinais de grupos de busca, trilhas na neve onde outros haviam estado procurando. O cowboy disparou seu rifle 3 vezes no ar, o sinal universal de que havia encontrado os perdidos. Em menos de uma hora, eles viram cavaleiros se aproximando, e Aiyana gritou de alegria ao reconhecer seu marido liderando o grupo. A reunião foi emocional e bela. O marido de Aiyana, um guerreiro Apache chamado Takoda, desceu de seu cavalo e correu para sua família, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto segurava sua esposa e filha. Ele se virou para o cowboy, suas mãos tremendo enquanto tentava expressar sua gratidão. Você trouxe minha família de volta para mim, ele disse, sua voz quebrada de emoção. O cowboy balançou a cabeça humildemente. Eu só fiz o que era certo. Mas Takoda não aceitaria tal modéstia. Ele chamou os outros membros da tribo que os acompanhavam, e eles cercaram o cowboy com expressões de profundo respeito e gratidão. Este era um homem que havia arriscado sua vida por 2 pessoas Apache, em uma época em que tais atos de bondade através de divisões culturais eram raros. Takoda insistiu que o cowboy viesse para sua aldeia, para ser propriamente honrado e para descansar antes de continuar sua jornada. O cowboy, exausto e tocado pela oferta, concordou. Enquanto cavalgavam juntos em direção à aldeia,
Ele olhou para trás para a cabana distante, agora apenas um pontinho no horizonte nevado. Aquele pequeno abrigo havia sido um lugar de milagre, onde vidas foram salvas e onde barreiras foram quebradas. O legado de coragem. A aldeia Apache recebeu o cowboy como um herói. Eles prepararam um banquete em sua honra, e o ancião da tribo conduziu uma cerimônia especial, presenteando-o com uma manta feita à mão decorada com símbolos de coragem e honra. Você é irmão para nosso povo agora, o ancião declarou. Você provou que a bondade não conhece fronteiras de raça ou origem. O cowboy permaneceu com a tribo por 3 dias, recuperando suas forças e formando vínculos profundos com essas pessoas que uma vez havia considerado estranhos. Kimi seguiu por toda parte, segurando sua mão e rindo, sua vida salva agora florescendo sob os cuidados amorosos de sua família e comunidade. A Iana e Takodo tratavam como família, insistindo que ele sempre teria um lar entre eles. Na manhã em que partiu, toda a aldeia se reuniu para se despedir. A Iana aproximou-se dele uma última vez, colocando um colar em seu pescoço, um talismã de proteção. Para mantê-lo seguro em suas jornadas, ela disse suavemente. E para lembrá-lo de que você sempre terá família aqui. Kimi abraçou suas pernas, e ele a ergueu, segurando-a próxima por um momento antes de colocá-la de volta no chão. Enquanto cavalgava para longe, o cowboy virou-se uma última vez. A aldeia estava lá, pessoas acenando, crianças correndo atrás dele por alguns metros antes de parar. Ele tocou o colar em seu pescoço e sentiu algo que não havia sentido em anos, uma sensação de pertencimento, de propósito. Ele havia saído para salvar 2 vidas, mas de certa forma, elas haviam salvado a dele também. A história do cowboy que desafiou a tempestade para salvar uma mãe e filha Apache se espalhou por toda a região. Tornou-se uma lenda contada ao redor de fogueiras, uma história de coragem que transcendeu divisões culturais. Alguns diziam que era impossível, que ninguém poderia ter sobrevivido àquela tempestade. Mas aqueles que conheciam a verdade sabiam que às vezes, quando chamado, o espírito humano é capaz de feitos extraordinários. Anos depois, viajantes através daquela região às vezes relatavam ver um cowboy solitário cavalgando pelas montanhas, sempre pronto para ajudar aqueles em necessidade. Se ele era o mesmo homem ou simplesmente um espírito inspirado por sua coragem, ninguém podia dizer com certeza. Mas a lição permanecia clara, em um mundo frequentemente dividido por medo e diferença, um único ato de coragem desinteressada poderia construir pontes que durariam gerações. A tempestade havia rugido naquele dia fatídico, ameaçando levar 2 vidas preciosas. Mas um homem havia permanecido firme, recusando-se a deixar a natureza vencer. E ao fazer isso, ele não apenas salvou a Iana e Kimi, mas também provou que a humanidade, em sua melhor forma, sempre encontrará uma maneira de brilhar através da escuridão mais profunda. O legado de sua coragem viveria para sempre, um farol de esperança em tempos difíceis.